Olá, sexto ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula vamos ver alguns exemplos de cidades e modelos sustentáveis pelo mundo. Exemplos a serem seguidos. É isso aí, galera. Estamos quase na reta final. Aperta o cinto aí, dá uma forçada e vamos comigo. Então, olha só, casos bem-sucedidos de sustentabilidade pelo mundo. Os modelos sustentáveis, apesar de ser um investimento, e de fato as empresas, o Estado precisa investir para que aconteça o desenvolvimento sustentável, ela também pode ser fonte de renda, ela pode então pagar o próprio investimento, como forma de descoberta de novas tecnologias. Por exemplo, desenvolver produtos menos poluentes promove o aumento da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, como os carros elétricos. E também, produtos sustentáveis, eles podem ser uma ótima fonte de crescimento econômico. Criação de novos produtos que podem ser utilizados, patenteados e vendidos, certo? Então, a gente vai conhecer algumas cidades aqui que são exemplos, né, de sustentabilidade pelo mundo. Reparem que essas cidades que nós vamos citar, que elas são de países desenvolvidos, ou seja, que é um grande investimento por parte do Estado. Então, lá em Friburgo, na Alemanha, a maioria dos transportes coletivos, como trens, bondes, ônibus, é elétrica, ou se não é elétrica, é híbrido. O que é um automóvel híbrido? Que pode ser ou elétrico ou também é combustão. Em caso de uma necessidade, em caso por acaso cai a energia, na queda da fonte de energia, acaba então funcionando também a combustão. O que é essa combustão? É a tão temida queima de combustíveis fósseis, que lança muitos poluentes para a atmosfera. Então, basicamente, os automóveis, ônibus, trem, principalmente quando a gente fala de transporte coletivo, eles são elétricos, para eliminar ou diminuir o máximo possível a emissão de poluentes para a atmosfera, certo? E outra, uma coisa que é muito legal é que nos países desenvolvidos é muito utilizada a bicicleta. Então, são formas, o transporte coletivo ou a bicicleta, são formas de diminuir e muito a quantidade de emissão de poluentes para a atmosfera. Além disso, a cidade conta com painéis solares para geração de energia. Energia consumida é proveniente de uma fonte limpa e renovável. A cidade tem também uma ampla rede de ciclovias que, integradas ao transporte coletivo, garante o deslocamento das pessoas por praticamente toda a cidade de forma limpa, Isso é muito legal, exemplo a ser seguido. Só que, claro, que nem a gente pega aí o Brasil, um país subdesenvolvido, e falamos, pessoal, em vez de cada um pegar seu carro, vamos utilizar um transporte coletivo, certo? Seria o ideal, um único transporte levando várias pessoas, são centenas de automóveis, muitas, milhares de automóveis a menos circulando e lançando poluentes para a atmosfera. Mas como é que a gente faz, sendo que o nosso transporte coletivo é tão precário? Então, as pessoas acabam optando pelo conforto, pela agilidade, pela questão do tempo e utilizam, então, seus automóveis, a forma de locomoção individual. Em Reykjavik, lá na Islândia, a cidade é uma cidade médio porte, mais ou menos 120 mil habitantes, é a capital da Islândia. A Islândia, como a gente sabe, está lá próxima às regiões polares, ela é cortada, inclusive, pelo Círculo Polar Ártico. Então, tem uma característica ali que fornece uma energia limpa, que é o fato dela estar entre placas tectônicas. Então, esse fato faz com que fontes de água alcancem as camadas mais profundas do solo e então ela se aquece. Então, é uma fonte de energia geotérmica, que além de produzir eletricidade para as cidades, gera aquecimento para as residências. No que se refere à emissão de gases estufa, a cidade é considerada uma das mais limpas do mundo. Um bom exemplo de como utilizar recursos naturais de modo sustentável. Então, as águas, elas vão muito profundamente, chegam muito próximo, ao magma do manto, e então se aquece. E essa água, essa porção quente aí da litosfera é utilizada, então,
como fonte de energia geotérmica, que é uma cidade de muito frio. Como eu já disse, ela está lá na região polar ártica, né? Vancouver, no Canadá, é uma cidade que é exemplo em busca de sustentabilidade. A participação das empresas do setor privado no desenvolvimento de estratégias para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Além disso, elas desenvolvem ações que visam a sustentabilidade e a construção de prédios ecologicamente corretos. Isso significa dar uma destinação adequada aos resíduos, além da redução de consumo de energia, mesmo que proveniente de fontes renováveis. Então, quanto menos energia elétrica consumimos, menor é o prejuízo ao meio ambiente, mesmo que essa fonte seja uma fonte limpa, né, e renovável. Olha um exemplo legal aqui, ó. O Centro de Convenções de Vancouver tem o seu telhado todinho forrado com grama, que funciona como isolante térmico. Então, é um lugar muito fresco e dispensa o uso de ar-condicionado ou até mesmo de sistemas de refrigeração de ar, certo? Climatizadores, né? Então, ó, outras estratégias estão relacionadas à utilização de veículos elétricos ou híbridos, assim como lá naquela cidade da Alemanha, ou aumento das áreas verdes na cidade, além da produção de cultivos de hortas comunitárias, né, para a população, hortas públicas. Olha que legal essa iniciativa, né? Lá na Dinamarca, diferentemente das demais cidades mencionadas, Thisted é uma pequena cidade com um pouco mais de 13 mil habitantes, localizada no norte da Dinamarca. A cidade utiliza 100% de energia renovável. Gente, meu inglês é maravilhoso, né? Estava pensando aqui, Jesus, ó, esquece essa palavra em inglês que eu acabei de falar. Abandona, né? Foca ali na informação. Então, a cidade utiliza 100% de energia renovável, aproveitando as energias eólicas, solar e geotérmica, além da biomassa. Trata-se de uma região de clima frio e a cidade utiliza as fontes renováveis, não só para a geração de energia, mas também para o aquecimento de residências. Então, aqui nessa cidade, na Dinamarca, não vou repetir o nome, porque eu não consegui pronunciar a palavra de forma correta. Então, aqui, olha, é a energia eólica, né? Uma fonte de energia de baixo investimento, limpa e renovável. É uma das melhores opções de energia, de fontes de energia alternativa. No caso das públicas, a energia excedente é vendida e os lucros são revertidos em investimentos em saúde e educação, o que faz da pequena cidade praticamente autossustentável. Então, eles geram muita energia, porque também tem a energia geotérmica, tem a questão da biomassa, que também é uma grande fonte de energia que utiliza resíduos de plantação, palhas de restos, né, de incineração, de queimadas, enfim. Então, restos vegetais são fabricados, né, são produzidos a biomassa que serve como fonte de energia. Então, essa grande capacidade produtiva, né, de energia faz com que eles também façam disso uma fonte de renda. A energia elétrica excedente, ela é vendida e é revertido, os lucros é revertido para o benefício da população, né, para a qualidade de vida da população. Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos também. Nesse caso aqui, o livro trouxe a questão do reflorestamento, principalmente de pinos e eucalipto. É uma madeira muito utilizada no setor, na indústria madeireira, né? Fabricação de móveis. Aqui, no caso, o eucalipto, ele era muito utilizado no início do século passado para a construção das ferrovias. Era utilizado como aquele descanso, né, das ferrovias. Então, ela foi muito extraída, certo? Essa floresta foi bastante desmatada. Então, eles fizeram aí um projeto de reflorestamento para a obtenção da vegetação nativa da região, certo? Então, ó, manutenção das vegetações nativas, porque diminuem a pressão para promover novos desmatamentos e auxiliam na redução da emissão do gás carbônico por meio da fotossíntese. As primeiras plantações de eucalipto surgiram como mudas trazidas da Austrália, quando essa espécie era ainda muito utilizada como dormentes para ferrovias, né? E também o pinus, né? Que é uma vegetação
nativa aqui nossa. Aqui está a região onde foi feito esse projeto de reflorestamento. Olha, reflorestamento, área plantada por espécies em cada unidade federativa. Então, a gente tem aqui um foco no centro-sul, né? Na região aqui que pega Minas, olha, bastante áreas, né, com reflorestamento. E é isso aí. Então, a gente também aí tem o nosso exemplo, né, de tentativa de uma energia e uma economia sustentável. Nós temos muitos outros exemplos aqui também, como implantação de energias eólicas próximas às regiões litorâneas, né, porque o vento ali é bastante intenso. Então, a gente tem bastante exemplos aí também. Corredores ecológicos, isso é muito importante. Esse corredor ecológico, ele faz a ligação entre duas áreas, certo? Então, muitas vezes, estradas que cortam grandes florestas, por exemplo, eles fazem túneis. Então, em cima, funciona como uma passagem para animais, para dispersão de sementes, né? Então, os automóveis passam embaixo e em cima a natureza ela se mantém preservada. Também tem como áreas onde tem grandes áreas de desmatamento, aí liga duas áreas preservadas para que os animais possam circular, dispersão de sementes, né? Dispersão da biodiversidade. Então, é importante conciliar as florestas plantadas com a vegetação nativa, criando o chamado corredor ecológico. Ele tem o propósito de garantir a dispersão da biodiversidade em meio às áreas que sofreram ocupação humana. Esses cordões de vegetação acabam se conectando e formando um elo entre as áreas maiores de proteção ambiental. Certo, gente? Então, os corredores ecológicos são muito importantes. Olha, no segundo plano da foto, observa-se um corredor de vegetação da Mata Atlântica. Olha, tá vendo aqui? Uma área bastante desmatada, como a gente pode observar, e aqui um corredor ecológico, que provavelmente liga essa mata a uma outra um pouco mais distante, mas daí os animais circulam por esse corredor. Isso é uma iniciativa muito importante aí para a preservação ambiental. Proteger a taiga significa proteger o clima global. Cenas de árvores sendo derrubadas em países tropicais dominam o debate sobre a preservação de floresta. Mas as matas do frio do hemisfério norte também desempenham um papel importante na manutenção do clima global. Sem muito esforço, um guindaste levanta um tronco após o outro, há horas em uma clareira no Vale do Bikin, no longínquo leste da Rússia e sob um frio de menos 30 graus Celsius. Árvores são empilhadas em um caminhão. O especialista em floresta da sede da organização ambientalista WWF, em Vladivostok, lá na Rússia, né, tira uma foto após a outra. O que se passa aqui é, para ele, uma primeira vez, um motivo de comemorar. Os madeireiros precisam desocupar o local. Isso porque, resumindo aqui a história, né, a ONG WWF se uniu à iniciativa privada e também à população nativa e conseguiram arrendar a área por 49 anos. Então, é uma área muito extensa. Eles, assim, arrendamento seria um aluguel, né? Então, ali, pronto, agora é deles, eles estão cuidando ali durante 49 anos. Ou seja, nesses 49 anos, a vegetação, boa parte dela vai se recuperar. Então, esse é o motivo da comemoração. Eles vão conseguir ali fazer com que aquela área seja preservada, né? E não mais explorada, aquele monte de madeira, como ele estava descrevendo no começo do texto, certo? O ecoturismo também pode ser uma alternativa sustentável, porque é uma área de preservação ambiental. Gente, só lembrando aqui, o que é sustentabilidade? É aliar o desenvolvimento econômico à preservação ambiental, garantindo que as gerações futuras tenham acesso aos recursos naturais, assim como nossa geração. Então, há uma área de preservação ambiental, mas a população nativa ela precisa desenvolver meios de sobrevivência. Então, o turismo ecológico, ele é um grande exemplo aí de como isso pode acontecer. Então, o livro de vocês traz aí alguns exemplos aqui no Brasil, como o Pantanal, como a cidade de Bonito, né? Então, são áreas de preservação ambiental, onde recebem o turista, acontecem os passeios, porém com um grande cuidado em relação à questão ambiental.
cuidando aí para uma conscientização também da população, né? Porque é onde muitas vezes lugares turísticos são dominados por lixo, né? O turista sai, o lixo fica. Então há também aliado a esse ecoturismo um trabalho de conscientização para a preservação ambiental. Né? Isso é muito legal. Então, olha só, se não for planejado de maneira cuidadosa e responsável, o ecoturismo, em vez de se tornar um aliado a favor da preservação, pode se tornar, então, um grande vilão. Quando feito de forma adequada, entretanto, o turismo ecológico garante aos visitantes um contato impressionante com a natureza sem danificá-la. Então, aqui no Brasil, nós temos muitos exemplos de ecoturismo, nós temos uma natureza muito privilegiada. O livro de vocês traz a região do Mato Grosso do Sul, então o Pantanal, uma área com bastante biodiversidade, tem lá o período de 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Então, no período sem chuva, recebe muitos turistas que vão fazer uma pesca esportiva, que vão passear pelo Pantanal e conhecer todas as belezas naturais. E também tem a cidade, ainda no Mato Grosso do Sul, tem a cidade de Bonito. Ela recebe esse nome porque realmente condiz totalmente com o nome da cidade, né? Ela é realmente uma natureza muito bonita, preservada, tem vários passeios, tem cavernas, grutas, rios. Os rios são de água muito clarinha, porque as rochas são calcário, e o calcário funciona como um filtro, né, das partículas em suspensão na água. Então, é uma água muito límpida, e é muito comum você nadar naquelas águas transparentes junto com um peixe chamado piraputanga, que também é protegido. Não pode pescar, não pode tirar ele do rio ali de forma nenhuma, né? É uma natureza protegida. E é isso aí, minha gente. Espero de verdade aí ter contribuído com o seu conhecimento e até a próxima!